Meus cumprimentos ao deputado Enivaldo dos Anjos, que está presidindo a sessão nesse momento, aos demais colegas que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Às vezes, quando se fala sobre riqueza dos países, patrimônio dos países, você olha, um país tem um grande patrimônio, uma grande riqueza, que são suas reservas de petróleo, ou um país tem uma grande riqueza que as suas reservas, que são suas reservas de ouro, ou a tecnologia que possui. Nada disso é verdadeiro, sem sombra de dúvida que são grandes patrimônios. Mas o grande patrimônio de uma nação é a sua juventude. Este é o maior patrimônio de qualquer nação, porque não existe a menor possibilidade de que uma nação continue existindo sem os seus jovens. Por isso, a juventude deveria ser o alvo do cuidado de todos. A Constituição, quando ela fala a respeito da educação, a Constituição diz que a educação é responsabilidade do Estado, da família, com a participação da sociedade, porque cuidar da juventude deveria ser uma obrigação de toda a sociedade mesmo. No próximo dia 22, nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional da Juventude Brasileira. E hoje, quando olhamos o quadro da juventude, e aí principalmente da realidade do Espírito Santo, se vê o quanto as políticas públicas são relapsas em relação à juventude. O estado do Espírito Santo aparece numa estatística como o terceiro estado onde mais se mata jovens entre 12 e 19 anos. Nós somos 26 estados e o Distrito Federal, quer dizer, 27 unidades da federação. Entre as 27 unidades da federação, o Espírito Santo é nada menos do que o terceiro que mais mata jovens em toda a federação. Não se tem palavras para uma situação como essa. Mas é fácil a gente chegar a uma conclusão de por que a violência num estado relativamente tão pequeno como o Espírito Santo é tão grande ao mesmo tempo. Aqui no Espírito Santo, nos últimos 2 anos, 50 escolas estaduais foram fechadas. Se a gente somar as escolas estaduais com as municipais, e o Padre Honório, que está aqui no plenário ainda, sabe disso também, porque acompanha isso de perto, cerca de 200 escolas no estado do Espírito Santo foram fechadas nos últimos 2 anos, entre escolas municipais e estaduais. A desculpa de fechar essas escolas é de que nós temos cada vez menos alunos, as taxas de natalidade são baixas e essas escolas já não se fazem mais necessárias. Isto é uma mentira absurda para tentar acobertar a irresponsabilidade do governo do Estado e de muitas prefeituras do Espírito Santo. Por quê? Nós temos no estado do Espírito Santo quase 50 mil jovens entre 4 e 17 anos fora da escola. Portanto, se o governo vai fechar uma escola, seja em Alegre, como agora querem fechar 4 escolas lá, como fechar em Ecoporanga, em Barra de São Francisco, como fechar em Mimoso, em Irupi, em Ibitirama, como fecharam aqui em Vitória, antes de fechar, alegando que ali só tem 50, 60, 70 alunos, o governo ou a prefeitura deveria fazer um diagnóstico para saber quantos jovens estão fora da escola. E aí fazer uma campanha para trazer esses meninos de volta.
Se nós não cuidarmos da juventude e não mantivermos as escolas abertas com campanhas para trazer os jovens que saíram da escola e fazer uma política educacional, porque não basta às vezes oferecer a vaga, eu tenho que ter uma política educacional para dar conta de que esse menino fique na escola, que ele não vai embora. Eu acabei de receber no meu celular uma mensagem de uma professora lá de Linhares dizendo que ela chorou junto com um aluno hoje pela manhã, um jovem de 17 anos, que está abandonando a escola porque a família está em situação delicada e ele precisa trabalhar e não tem mais escolas. Em grande parte de Linhares, como em grande parte de outros municípios, não tem mais ensino regular noturno. E esse menino não tem idade ainda para frequentar a EJA. É desta forma que o governo do Estado do Espírito Santo está cuidando da juventude, abandonando a própria sorte, enquanto faz uma propaganda marqueteira de um projeto chamado Escola Viva, escamoteia e esconde a realidade da maioria do Estado. Hoje, Padre Honório, o senhor que tem um trabalho muito bom feito com movimentos sociais, com comunidades, com escolas agrícolas, com escolas do campo, o senhor sabe, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, a juventude no Estado do Espírito Santo, como em outros estados, ela se transforma cada vez mais numa reserva de mão de obra para o crime organizado. Porque esses jovens cada vez menos têm acesso à escola, cada vez menos têm acesso a uma qualidade de ensino, cada vez mais tem uma política que garanta a esses jovens qualquer tipo de inclusão, e eles se transformam então em reserva farta de mão de obra para o crime e para o ingresso no uso, no consumo, no tráfico de drogas. Então, se o maior patrimônio de uma nação é a sua juventude, é desta forma que nós vamos garantir o futuro da nação, não cuidando daqueles que são o pilar do futuro da nação. Eu tenho visitado, eu já falei, os IASES também aqui no Espírito Santo e a superlotação dos mesmos. Não adianta, não é clichê de que a educação é o grande caminho. Ela é o grande caminho, sim, para reduzir drasticamente os índices de violência, para reduzir drasticamente o consumo de drogas, sem sombra de dúvida. E nós não precisamos estar especulando, basta você ver o que fizeram países como o Japão, a Finlândia, a Coreia do Sul e tantos outros países. Eu lamento imensamente, às vezes, Padre Honório, algumas pessoas querem desconstruir, desqualificar o meu discurso, dizendo que eu critico e não proponho. Eu proponho o tempo inteiro. E no caso da educação, Padre Honório, nós não precisamos propor mais, porque o Plano Nacional de Educação, aprovado no Congresso Nacional em 2014, os planos estaduais, os planos municipais, aprovados em 2015, frutos de amplos anos de debate com quem efetivamente entende de educação, diz claramente em suas 20 metas e as suas estratégias o que é preciso ser feito para darmos um avanço significativo na educação. Está lá. E ninguém está perseguindo meta nenhuma. O plano nacional, os planos estaduais e municipais vão vencer sem que a maioria daquelas metas tenham sido minimamente perseguidas. Ali está escrito, então não adianta vir com um projeto, Escola Viva, Jovem de Futuro, não sei, ocupação social. Se o que está definido como as principais metas, fruto de pesquisas de quem entende efetivamente da educação, quem vive a educação, quem está dentro das escolas, se isso é abandonado. Então, o tempo inteiro no Brasil nós encontramos remendos, nós encontramos discursos fajutos, planos de meia boca para escamotear a verdade, enquanto a nossa população jovem, enquanto o nosso maior patrimônio está se esvaindo
atraído pela criminalidade, morto pela criminalidade. Falo mais uma vez, o Espírito Santo é o terceiro estado do país em assassinatos de jovens de 12 a 19 anos. E é esta a política educacional daquele que se diz grande gestor público. Muito obrigado, presidente.